Olá, turma. Aqui é o professor Jameson. Gente, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos sobre termodinâmica dentro do conteúdo de termoquímica, né? Então, esse é o último vídeo sobre as questões referentes aos conceitos gerais de termodinâmica dentro do conteúdo de termoquímica, na qual a gente vai dar foco para as questões da lista 5, sendo questões sobre energia livre de Gibbs e sobre entropia. Por que eu dei foco nessas questões? Como a gente conversou, as questões referentes à energia livre de Gibbs e entropia são comuns em alguns vestibulares. Então, não é um conteúdo programático de alguns materiais, de livros do ensino médio, mas ainda assim alguns materiais ou vestibulares mais específicos para áreas em que tem a química como uma das áreas principais, pode cair questões sobre esse tema, beleza? Então, serão questões teóricas, outras para calcular, mas são questões que, se você compreende bem a definição, você consegue desenrolar sem muito problema. Então, vamos para a primeira questão aqui do nosso vídeo de hoje. Então, reforçando que essas questões são da lista 5, lá do material de vocês, está lá no Spot. Então, a questão 15 dessa lista traz o seguinte enunciado. Obras de arte expostas em museus podem conter metais tóxicos em sua composição, como chumbo, cádmio e mercúrio, e os seus óxidos. Um incêndio em um museu no qual obras de arte contendo mercúrio são incineradas pode gerar o dimetilmercúrio, que é a substância apresentada aqui, vai estar apresentada aqui ao lado. Uma neurotoxina altamente letal, mesmo em baixas concentrações. Então, a partir dessa concentração de 0,030 mg por centímetro cúbico, essa toxina já pode apresentar no organismo, um efeito letal. Se inalado, os sintomas costumam aparecer semanas após a exposição inicial, o que torna ineficaz qualquer tipo de tratamento. Então, aqui é uma situação, dá uma contextualizada em algumas toxinas que podem ser geradas a partir da incineração de algumas obras de arte, algumas pinturas que contenham esses metais que na época eram utilizados por alguns artistas como pigmentos para tanto obras de arte, quando a gente pensa em telas, quanto também alguns metais eram utilizados para colorir vitrais, dentre outras obras, porque a gente ainda tinha, nesse período antigo, uma dificuldade de encontrar corantes e pigmentos para serem utilizados nessas obras. Dessa situação é apresentado duas equações, que são as equações químicas 1 e 2, são exemplos de reações químicas de formação do composto dimetilmercúrio, que é esse composto tóxico. Então, a equação 1 está aqui apresentada, mostrando a reação entre os compostos de carbono com o óxido de mercúrio, que é encontrado em algumas dessas obras de arte, e o oxigênio, e a partir dessa reação forma-se o dimetil, o dimetilmercúrio, fora o CO2 e água. E a equação 2 também mostra outra rota de síntese, na qual a primeira eu estou falando de um alcano, e na segunda a gente está falando de um álcool, sendo o álcool etílico, que são objetos que também estão presentes em algumas obras de arte. Além das equações, é apresentada uma tabela que já apresenta para a gente, então diferente dos outros vídeos sobre termoquímica, que eu não quero calcular o ΔH, já me dá o ΔH. Então, o ΔH para a reação 1, para a reação 2, já é expresso aqui. Lembrando que esse ΔH está em kJ, tá? Além do ΔH, também é apresentado o ΔS, que é a variação de entropia, que é a propriedade que a gente conversou lá de maneira teórica, que é referente ao grau de desordem. Então, as reações químicas, dependendo do caminho que essa reação tenha, elas vão ter um aumento ou uma diminuição da entropia. De maneira comum, há um aumento dessa entropia ao longo do tempo. Isso aqui é verificado. Reações, sistemas, ao longo do tempo aumentam sua entropia. Entretanto, quando há uma mudança de estado, saindo do estado mais organizado para o mais desorganizado, como a gente conversou, eu tenho um aumento. Quando eu saio do estado da matéria mais desorganizado para o mais organizado, eu tenho uma diminuição da entropia. Então, essa entropia está associada à desordem. Teremos questões para falar sobre isso.
E aqui ele já calculou o ΔS dessas duas situações. Como é que calcula isso? Não é muito o objetivo dos vestibulares, mas tem como calcular. A fórmula é ΔS é igual à variação de calor, quanto o sistema absorveu ou liberou calor, dividido pela temperatura em Kelvin em que isso aconteceu. É uma equação simples, que você precisa só conhecer o quanto de energia térmica, né? Quanto de calor, que é essa energia em trânsito, foi absorvido ou liberado pelo sistema observado, pela reação observada. Beleza? Não é o nosso objetivo aqui, mas tem como calcular. E aí está da reação 1 e da reação 2, só que tem que ter atenção, ó, que a escala que a gente tem aqui é uma escala em Joule. A primeira é em kJ, a segunda é em Joule. Então, estão escalas em grandezas diferentes, né? Aqui está quilo, então Joule vezes 1000, e aqui está só em Joule. Então, para trabalhar com eles, a gente vai precisar ou transforma esse para Joule, ou transforma esse para kJ, beleza? Que está Joule por Kelvin, porque aqui a gente divide a energia pela temperatura, beleza? Então, vamos lá para as perguntas. A partir desse texto e nos conhecimentos sobre termodinâmica e cinética química, e supondo a queima total do óxido de mercúrio na pressão de 1 atm, que é a pressão que a gente admite como pressão ambiente, né, normal, condições normais, e a temperatura de 300 Kelvin, vamos assinalar a alternativa correta. Então, nessa questão, não precisa, essa parte de cinética química, a gente está até, né, começando em algumas aulas, mas não é necessário para a resolução dessa questão, não é dos requisitos, mas também a gente vai conversar alguns conceitos se forem necessários. Então, vamos lá. Uma das alternativas está correta, vamos lá para a eliminação, lembrando da teoria. A letra A fala o seguinte: a reação 1 possui maior espontaneidade que a reação 2, por possuir maior velocidade de reação. Aqui o que eles estão tentando trazer como parêntese é o seguinte: olha, a espontaneidade das reações está diretamente relacionada à velocidade de reação. De fato, é um ponto que está correto. Entretanto, a gente precisa verificar quem é mais espontâneo. Como é que eu verifico? Para verificar a espontaneidade de uma reação, a gente vai ter que calcular a energia livre de Gibbs, que é o que a gente comentou em uma aula anterior, teórica, e que essa energia me diz se está espontâneo ou não. Quanto menor o valor, então o valor tem que ser negativo para que seja espontâneo, quanto menor esse valor, maior, né, essa espontaneidade. Então, vamos lá calcular essa energia livre de Gibbs para os dois sistemas, para a reação A e para a reação B. Coloquei aqui um slide vazio. Vamos lembrar a fórmula da energia de Gibbs. Então, vamos calcular o primeiro passo aqui, a espontaneidade. Então, está aqui a espontaneidade. Espontaneidade está aqui. Que a gente vai utilizar a energia livre de Gibbs, que é essa variação ΔG. Então, ΔG é igual o ΔH, que é a variação da entalpia, menos o ΔS, que é a variação da entropia, vezes T. Lembrando que esse T tem que estar em Kelvin. Então, vamos fazer para as duas reações esse processo. Então, vamos colocar em cores diferentes. Vamos para a reação 1. Então, para a reação 1, vamos aqui, energia livre de Gibbs vai ser igual. Qual é o valor de variação de entalpia da reação 1? Menos 888 kJ. Então, menos 888 kJ. Menos, vamos abrir o parêntese, a variação da entropia, o grau de desordem do sistema, vezes a temperatura. Vamos lá para a nossa tabela, né? Então, a entropia aqui, pessoal, está apresentada o valor de 264. Só que a gente tem que lembrar que eu estou trabalhando em escalas diferentes. Aqui eu estou falando de kilojoule, aqui a gente está falando de joule. E isso sempre tem que ser lembrado, isso é muito comum em pegadinhas, principalmente para questões de física também, em que ele coloca ali quilômetros por hora por metros por segundo,
para ver, né, se o aluno lembra disso. Não pode calcular, é como se tivesse x e y, fosse propriedades de ordens diferentes, você não consegue relacionar diretamente elas. O que eu vou decidir aqui? Você pode fazer ou converte isso aqui para Joule. Como é que converte? Multiplica por 1000 ou converte esses valores aqui para kJ por Kelvin, que vai ser dividir por 1000. Eu vou preferir fazer desse modo. Então, vamos dividir os dois por 1000. E o nosso resultado, dividindo para 1000, vai ficar 0,265 e o outro 0,264 e 0,865, tá? Tá aqui os resultados. Então, vou até colocar aqui do lado. Vou apagar essa equação, a gente vai usar ela em outro momento para eu colocar aqui os resultados direitinho. Então, vamos lá. Então, vai ficar 0,264 kJ por Kelvin, tá? Que é a unidade de medida de entropia mesmo. 0,865. Tivemos que converter, porque para trabalhar matematicamente tem que estar todo mundo na mesma escala. Senão fica incorreto, não fica dimensionado. Então, qual é o valor da entropia? Aqui, a variação de entropia da reação 1, 0,264 vezes a temperatura em Kelvin que o experimento aconteceu. O enunciado comenta, olha, a temperatura aqui foi de 300 Kelvin. Se tiver em graus Celsius, tem que converter para Kelvin, tá? Essa equação é baseada nas temperaturas em Kelvin, que é a escala utilizada para a maioria das teorias de termodinâmica, tá? Tem alguns casos em que pode usar Celsius, mas a maioria já é nessa escala padrão, beleza? Então, vezes 300. O resultado da variação na energia livre de Gibbs vai ficar, vamos calcular aqui, fica menos 888 menos 0,264 vezes 300. O resultado dá menos 967,2. Está aqui a energia livre de Gibbs. É negativo, então é espontâneo. A reação acontece no momento em que há a mistura dos reagentes. Entretanto, eu preciso mostrar, e o que a questão está pedindo é quem é mais espontâneo. Então, lá ele diz o seguinte, olha, a reação 1 possui maior espontaneidade que a reação 2, por possuir maior velocidade de reação. Então, vamos medir essas espontaneidades para verificar isso. Vamos calcular para a reação 2. Para a reação 2, deixa eu mudar a cor aqui. Vou colocar um roxo. Para a reação 2, a nossa situação é a mesma. O ΔG é igual. Vamos lá. O valor da variação de entalpia está aqui na tabela, que é o menos 2.134. Dá menos 2.134 menos o valor da variação da entropia, que é 0,865, vezes a temperatura, que é a mesma que o experimento aconteceu, 300 Kelvin. Então, a variação, o ΔG, que é a variação da energia livre de Gibbs, né, que é o que mede, a energia livre de Gibbs mede isso, a espontaneidade, o valor vai ser menos 2.134 menos 0,865 vezes 300. O nosso resultado aqui apresentado é o resultado de menos, então, só conferindo aqui a tabela, menos 2.393,5. Então, está aqui a energia livre de Gibbs da reação 2. Quando a gente compara a reação 2 com a reação 1, o que a gente verifica? Olha, a reação 2, o valor é bem menor. É menos 2.393,5. Então, essa reação, quando comparado a 1, é a mais espontânea. Quanto mais negativo o valor, mais espontâneo é o processo.
Então, vamos lá. Esse aqui é o mais espontâneo. É o mais espontâneo dos processos. O que a gente vai verificar, então? Que, olha, a letra A está errado. A letra A está dizendo que a reação 1 possui uma maior espontaneidade que a reação 2. E aqui ele atribui a velocidade de reação, só que nós temos poucas informações sobre essa velocidade de reação de fato. A gente consegue também verificar, se eu tiver informações sobre as concentrações desse material. Entretanto, só observando a energia livre de Gibbs eu já consigo dizer, olha, está errado, porque a 1 é espontâneo, só que é menos espontâneo que a 2. Quem for mais negativo é mais espontâneo. Então, a letra A já foi tirada do caminho. Opa, a letra A já foi tirada do caminho. Vamos para a letra B, olha. A reação 2, com o valor da energia livre de Gibbs igual a menos 967,2 kJ, possui menor espontaneidade que a reação 1. Esse valor de ΔG é da reação 1 ou 2? Vamos olhar aqui, ó. O ΔG desse valor de menos 967,2 é da reação 1. Então, também está errado. Não faz sentido essa afirmação. Então, a letra A está incorreta. A letra B também está, porque está dizendo que é a reação 2 que tem esse ΔG. Não está correto. É a reação 1 que tem esse valor. A letra C fala o seguinte, olha, a reação 1 possui maior valor de variação de entalpia que a reação 2. Por isso, libera mais calor. Então, vamos lá. Aqui não está falando de ΔG, está falando de entalpia, dizendo que a reação 1 possui maior variação de entalpia. Vamos olhar a tabelinha dela aqui, ó. Entalpia. Quem tem maior variação? A reação 2. A variação é menos 2.134. Se o valor é negativo, é uma reação espontânea. Então, ela é uma reação exotérmica, quer dizer. Então, ela libera muita energia. Então, quando comparado a 1, a 2 é bem maior. Então, a alternativa C está errada, porque está dizendo que a 1 possui uma maior variação de ΔH. Então, são questões de eliminação. A reação 2, com o valor de ΔG, da energia livre de Gibbs, igual a menos 2.393,5 kJ, possui maior espontaneidade que a reação 1. Então, aqui, ó, a letra D bateu com o nosso resultado calculado. A reação 2 tem, de fato, esse valor, o que diz que ela é mais espontânea. Então, a letra D está correta. Vamos só para fechar aqui. A reação 2 ela é endotérmica e possui menor valor de variação de entropia que a reação 1. Então, aqui está óbvio que está errado, já encontramos a correta, mas vamos lá. Ó. Ela diz que a reação 2 é endotérmica. Se a variação de entalpia é negativa, ela é exotérmica. Então, já elimina essa questão. E fala que a variação de ΔS, né, que é a entropia, também é menor, o que não é verdade. Ó. Aqui a variação foi maior. Então, na reação 2, a gente teve uma reação exotérmica, na qual há um aumento do nível de desordem. Após a reação acontecer, o grau de desordem ali ele é maior, né? É observado um grau bem maior do que o da reação 1. Beleza? Então, vamos lá. Está incorreto. E nessa nossa questão 15, a gente tem como alternativa correta a letra D. Então, turma, para cálculo de entalpia, para cálculo da energia livre de Gibbs, as questões costumam já vir com o ΔH e o ΔS. Não é o objetivo, na maioria das vezes, calcular. Para utilizar essa equação da energia livre de Gibbs, tem que sempre conhecer a temperatura e tem que se admitir que essa temperatura foi constante. E a pressão também. Se alterar pressão ou temperatura, não dá para usar a equação. Qual é que usa, professor? Isso não é cobrado, são outras equações que devem entrar aqui para calcular nessas situações. A energia livre de Gibbs são só para sistemas com pressão constante e temperatura constante. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão, que é a nossa questão 19, também da lista 5. São questões, algumas para calcular, outras teóricas, então a gente vai trabalhando com uma e com outra aqui para comentar esses conceitos. Tá? Na questão 19, apresenta o seguinte. A fluoxetina ela é um fármaco largamente utilizado para distúrbios de ansiedade e de depressão. O processo de cristalização desse fármaco impacta diretamente na biodisponibilidade no organismo humano. O que é uma cristalização?
As moléculas, elas, quando estão dispersas em soluções, forem colocadas em algumas condições, né, com baixa agitação, fornecer uma certa quantidade de energia térmica em um sistema com pouca agitação e impurezas, e com algumas impurezas, né, que não tem em qualquer sistema, eles vão, ao longo do tempo, buscando um processo de cristalização. As moléculas que estão na solução vão se agrupando e formando uma estrutura cristalina, que é uma estrutura com uma organização ao longo do tempo. Então isso é feito para, por exemplo, purificar alguns componentes, como esse fármaco que é apresentado aqui. Então, no processo de cristalização do oxalato de fluorextina, estima-se que a variação da energia livre de Gibbs e a entalpia em 25 graus Celsius é de aproximadamente menos 180 kJ por mol dessa substância. Então, isso é a variação da energia livre de Gibbs. Se a variação é negativa, o processo é espontâneo. Beleza? E aqui a variação da entalpia. O quanto de energia é liberado nos processos de cristalização dessa substância. A entalpia ela vai ser o ΔH de um sistema exotérmico, valor negativo. Pessoal, processos de cristalização, no geral, possuem uma espontaneidade e um valor de entalpia, uma variação de entalpia negativa, sendo um sistema exotérmico. Por quê? Para que eu tenha esse valor negativo, a gente tem que lembrar que a entalpia precisa que a energia dos reagentes seja maior do que a energia do produto. O que acontece na cristalização? Eu pego moléculas que estão ali misturadas na água, que estão com um grau de agitação maior, e vou organizando elas de maneira bem ordenada. Na cristalização é isso que acontece. Então, a estrutura do produto final ela é bem menos energética, ela precisa de menos energia para existir. Por quê? A gente vai ter uma organização espacial. E é como a gente já conversou em aula, né? Os sistemas buscam a condição de menor energia possível. E essa condição, quando a gente trata de cristalização, é a maior organização, a melhor compactação possível. Beleza? Então, só para reforçar o conceito aqui, cristalização costuma ter esse aspecto aqui. Com base nesses parâmetros termodinâmicos, verifica-se que este processo de cristalização a 25 graus Celsius, um processo não espontâneo e em equilíbrio químico em solução. O processo é espontâneo? Sim. O valor é negativo. Se ele é negativo, a energia livre de Gibbs, né, ele é espontâneo. Então, a primeira já está errada. Ele é espontâneo. A letra B também está errada. A letra C também está errada. O processo, sempre que for negativo ΔG, é espontâneo. Sobra para a gente, por eliminação, só a letra D e a letra E, que falam que, de fato, é espontâneo. A segunda pergunta é, o processo é espontâneo e endotérmico? Não. Se a minha variação da entalpia é negativa, indica que é um processo exotérmico, né? Exotérmico. Então, a única alternativa correta é a nossa alternativa letra E. Então, muitas questões sobre esses conceitos, se vierem, não é tão comum para Enem, por exemplo, mas são questões que você consegue resolver muito pela parte teórica, compreender a teoria disso, que são esses conceitos que a gente vem conversando, que a espontaneidade está relacionada ao ΔG negativo, sistemas endotérmicos e exotérmicos estão também relacionados ao ΔH. Beleza? Então, na questão 19, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos lá para a próxima, questão 20. Eu peguei em sequência porque essa pede para a gente calcular uma propriedade, uma temperatura a partir da energia livre de Gibbs. Tá? Então, vamos aqui para essa questão da lista 5. As chalconas são uma classe de moléculas que possuem vários tipos de atividades farmacológicas. No processo de cristalização, tá aqui outro processo de cristalização, né, de um dos derivados das chalconas, mediu-se uma variação da energia livre de Gibbs e da entalpia a 27 graus Celsius. Então, está aqui a temperatura na qual a gente vai observar esse ponto aqui, né? Então, mediu-se a energia livre de Gibbs e a entalpia. O valor observado foi menos 64 quilocalorias por mol da energia livre de Gibbs
e a variação de entalpia de menos 164 quilocalorias por mol. É o nosso ΔH. Como a gente conversou, ainda é um processo de cristalização, né? E na cristalização, o ΔH ele é menor, porque a espécie formada, o cristal formado, tem menos energia do que as moléculas em solução, beleza? Dispersas no líquido. Então, nesse caso, gente, vamos lá. Nesse caso, a temperatura em Kelvin, a partir da qual a cristalização sofrerá uma transição de um processo espontâneo para não espontâneo, será de aproximadamente... Então, o que essa questão quer? Quer saber em que temperatura o processo deixa de ser espontâneo. Se ele é negativo, ele é espontâneo. Em que temperatura ele para de ter essa espontaneidade? Vamos lá, como é que a gente calcula? Vamos olhar para a nossa equação principal. Para que seja espontâneo, turma, sempre tem que ser negativo. Então, aqui, ele está espontâneo. Como é que eu faço para ele deixar de ser espontâneo? Será no momento em que esse valor for zero ou mais que zero. A partir desse ponto, o processo não se torna espontâneo, ou seja, esses elementos, essas substâncias, elas não conseguem de maneira comum fazer essa reação. Então, eu teria que forçar, a partir de alguma interferência, que a reação pudesse acontecer. Então, o nosso objetivo é descobrir em que temperatura o ΔG, que para 27 graus Celsius é menos 64, em que temperatura ele fica igual a zero. Então, já sabemos isso. O que a gente quer é que o ΔG seja igual a zero. O processo de transição do espontâneo para o não espontâneo acontece nesse momento. ΔG é igual a zero. Então, vamos lá. Qual é a equação que a gente conhece que relaciona energia livre de Gibbs com a entalpia? É a nossa equação geral para calcular essa energia livre, né? Que é ΔG é igual o ΔH menos o delta da entropia, que não foi informado aqui, vezes a temperatura. Então, qual é o nosso objetivo inicialmente? Olha, o que eu quero descobrir é qual é essa temperatura para quando o ΔG for zero. Só que para resolver eu preciso conhecer a entalpia, a gente já conhece, menos 164. Só que eu preciso também conhecer a entropia, e a gente não conhece do sistema. Como é que eu faço para conhecer? Olha, nesse primeiro momento, na condição 1, eu conheço todos menos ela. Eu conheço qual é a entropia, qual é a energia livre de Gibbs, que é menos 64. Conheço a entalpia, menos 164, conheço a temperatura do experimento, que é 27 graus Celsius, que a gente vai ter que converter para Kelvin, né? Para converter para Kelvin, soma a temperatura com 273, beleza? Sabemos dessas condições, então nosso primeiro passo é descobrir o ΔS. Com esse ΔS, aí a gente calcula qual seria a temperatura para o caso 2. Então aqui o que é apresentado para a gente é a condição 1. E a condição 2 é essa daqui do processo não espontâneo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui do lado. Vamos separar direitinho aqui para caber tudo. Então, vamos lá, por partes aqui. Então, o primeiro passo vai ser calcular a variação de entropia do sistema. Como é que a gente calcula essa variação da entropia? Vamos isolar essa variável. Como é que eu isolo ela? Para isolar uma variável, eu pego todo mundo e jogo para o outro lado da igualdade. Então, o que eu vou ter que passar para o outro lado da igualdade? O ΔH passa para cá, ele está somando, ele está positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar ΔG menos ΔH é igual menos ΔS vezes T. Ainda não está isolado o ΔS. Como é que eu isolo ele? Passo o T para o outro lado. O T está multiplicando, ele vai dividindo. Então, vai ficar ΔG menos ΔH dividido para T é igual a menos ΔS. Para tirar esse menos, também eu posso passar para o outro lado da igualdade, né? Multiplico os dois lados por menos,
Então vou até fazer aqui direto aqui para não precisar mais um passo. Vamos colocar o menos aqui. Deixa eu apagar o do outro lado aqui. Deixar ele mais bonitinho aqui. Um negativo aqui na frente. Agora o que a gente vai fazer? Aplicar os valores. Aplicando os valores, a gente vai verificar o nosso valor do ΔS. Deixa eu abrir mais espaço para a gente fazer isso aqui. Depois, se precisar, eu apago para fazer o passo 2. Então, vamos lá. ΔS é igual a menos. Vamos aplicar os valores aqui. Quem é quem aqui na nossa situação? ΔG, que é a energia livre de Gibbs, menos 64. Menos, abre parêntese aqui, né? Que agora eu vou colocar o valor. Qual é o valor do nosso ΔH, da nossa variação de entalpia? Menos 164. Coloca aqui. Divide para 300. O que a gente fez? Converteu a temperatura de grau Celsius para Kelvin. Como é que converte? Soma com 263. Então, aqui embaixo vai ficar 27 mais 273, tá, gente? Que é igual a 300 Kelvin. Beleza? Só para lembrar, já falou disso, a gente já fez isso em osmometria. Então, tem que sempre converter. Quando for o T maiúsculo, tem que fazer essa conversão. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó? O nosso resultado aqui, olhando para ele aqui, vai ser o seguinte. Menos 64 menos 164. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 64 mais 164. Que vai dar no resultado 100. Vai ficar 100 dividido para 300. Vai dar um valor de dízima. Então, a gente vai admitir o valor umas 4 casas decimais, porque dá uma dízima. Porque vai ficar 100 dividido para 300. Então, 100 dividido para 300, o resultado é 0,33333, é uma dízima. Então, vai ficar 0,333. Vamos usar 4 casas aqui. Isso aqui é o valor da entropia do sistema. O primeiro passo era calcular essa entropia. Por quê? Agora eu vou calcular qual é a temperatura que a gente vai ter para essa situação aqui. Qual é a temperatura que a gente vai ter para essa situação, admitindo que o meu processo não é mais espontâneo. Então, que o ΔG é igual a zero. Vou fazer isso no slide da frente, depois a gente volta para cá. Beleza? Então, vamos lá. Segundo passo. Vamos calcular qual é a temperatura para que o nosso ΔG, que é a energia livre de Gibbs, seja igual a zero. Deixa então de ser espontâneo, beleza? Na transição do espontâneo para o não espontâneo. Como é que a gente faz isso? Vamos abrir de novo a nossa equação. ΔG é igual a ΔH menos ΔS vezes o T, que é a temperatura. No segundo passo, a temperatura que é meu objetivo. Como é que eu faço para isolar essa temperatura? A gente faz a mesma coisa que a gente fez anterior. Passo os termos para o outro lado. Então, quem é que eu vou passar? O ΔH vem para cá, ele está somando, ele vai subtraindo. E o ΔS vai para o outro lado, ele está multiplicando e ele vai dividindo. Então, nós vamos ter essa situação aqui. ΔG menos ΔH dividido para ΔS é igual menos a temperatura. Fica o valor negativo aqui, né? Mas aí o que a gente pode fazer? Posso tirar esse menos aqui, multiplicando os dois lados por menos 1. Então vai ficar esse lado aqui negativo. Deixando a temperatura sem nenhum sinal matemático na sua frente. Eu quero só a temperatura, não quero a temperatura negativa. Está aqui. Agora é aplicar os valores.
temperatura menos, vamos lá. Qual é o valor que a gente quer? Para o passo 2, eu quero medir temperatura no momento em que o sistema deixa de ser espontâneo, quando a energia livre de Gibbs é zero. Então vai ficar 0 menos. Qual é o valor do ΔH? É o mesmo do sistema anterior, menos 164. Qual é o valor do ΔS? É aquele valor que a gente calculou, né? Tá aqui, ó. 0,0333, dá uma dízima, né? Então, 3, 3, 3, 3. Eu vou usar 4 casas. Então, vai ficar menos com menos dá mais. E aí, o nosso valor da temperatura vai ser igual. Que dá o valor negativo, né? Que ele está indicando. Então, o nosso valor aqui da temperatura será... Vamos olhar aqui. Dá 0 menos 164 dividido para 0,3333. Essa é a temperatura que a gente vai ter do nosso sistema. Então, a temperatura que nós teremos aqui, o valor dessa temperatura, é o valor de aproximadamente, né? Deixa eu ver se tem alguma opção. 492,92 Kelvin, que é a escala que a gente vai utilizar. Beleza? Então, está aqui apresentado o nosso valor que a gente vai usar para esse caso dessa nossa questão. Opa, gente, aqui ó, só esqueci de colocar para vocês, ó, só voltando aqui rapidinho, quando a gente calculou esse ΔS aqui, o resultado dá 0,333, né, o resultado aqui apresentado, ele é negativo, ó, porque é multiplicado por menos aqui fora, tá bom? Então aqui ele é negativo, tá aqui colocado ao lado, então aqui ele vai entrar também negativo, que aí cancela menos com menos e o valor fica positivo aqui apresentado, tá bom? Então, que temperatura é essa? Nessa reação de cristalização, não é nem reação, né? Nesse processo de cristalização, se eu aquecer o sistema até essa temperatura, a partir dessa temperatura, a cristalização não acontece mais de maneira espontânea. Eu terei que buscar alguma maneira de favorecer a ocorrer essa reação química. Beleza? Então, é isso que a questão 20 pede. É uma questão um pouquinho mais chatinha, porque nela você primeiro tem que determinar qual é a variação de entalpia. Ele não te dá, se ele te desse, mas só o segundo passo seria necessário, que a partir dela a gente calcula para o caso de um processo não espontâneo. A partir do zero o processo começa a não ser mais espontâneo. Abaixo de zero é espontâneo, de zero para cima o processo é não espontâneo. Então está aqui a nossa alternativa correta, seria a letra A. Vamos lá para a próxima questão, que é a questão 28 aqui do nosso vídeo. Então, vamos lá. A questão 28 é do vestibular da UECE, então é um vestibular mais voltado mesmo, específico para a área de Química, que traz a seguinte dúvida, né? A pergunta. A entropia de uma função de estado indica o grau de desordem de um sistema. Então, a entropia ela vai mostrar quão desordenado está o sistema. Quanto maior esse valor, o ΔS, maior a desordem. Então, por exemplo, quando você pega um cubo de gelo e derrete esse cubo de gelo, quando as moléculas de água estão no estado sólido, elas têm uma certa organização. Quando ela passa para o estado líquido, essa organização cai muito, ela começa a ficar muito mais desorganizada. Isso indica que teve um aumento na variação de entropia. Ficou mais desordenado, maior entropia. Essa questão 28 eu coloquei aqui porque ela é uma questão, e como eu falei, de um vestibular bem mais específico para a área de Química, que pede para você calcular o ΔS. A partir de que informações? Vamos lá. Ó. Considerando em uma transformação reversível isotérmica, então está no sistema cíclico, tá? Consegue ter uma reversibilidade, a reação pode acontecer para um lado e para o outro, por exemplo. O sistema absorveu 4,5 quilocalorias a uma temperatura de 67 graus Celsius. Aqui, sabendo dessa informação, calcule a variação da entropia aproximadamente.
Não é muito nosso objetivo, mas coloquei aqui. Como é que você calcula, como é que a gente consegue calcular a variação da entropia? Para calcular essa entropia, essa é a equação que a gente utiliza para sistemas isotérmicos com reversibilidade, na qual a reação pode acontecer e voltar para o estado inicial. Então, nesse caso, como é que a gente calcularia? Aqui o ΔQ indica o quanto de energia térmica, o quanto de calor foi absorvido ou liberado. Lembrando que quando é absorvido é positivo, quando é liberado é negativo, né? Absorvido eu estou ganhando energia, liberado eu estou perdendo energia. E em que temperatura isso aconteceu? Só que a temperatura é em Kelvin, né? Então vamos olhar para cá. Ó. Isso aqui tem que estar em Kelvin. Como é que converte? Fazer aquela continha, né? 273 mais a temperatura em graus Celsius. Que para a gente aqui vai ficar 273 mais 67, que dá 340 graus Celsius. Tá aqui a temperatura na qual aconteceu o experimento. Quanto de calor, qual foi a variação de energia térmica que foi absorvida? O ΔS vai ser... O valor da variação foi de 4,5. Aí vamos ter atenção. Em que escala está isso aqui? Ó? A escala é quilocaloria. Qual é a escala que está pedindo aqui o ΔS? Em caloria. Então, para que eu represente, eu preciso converter de quilocaloria para caloria. Como é que converte? Multiplica, para sair de quilo para o valor, multiplica por 1000. Multiplica por 1000. Então, nosso resultado, que é 4,5, para caloria, está em quilocaloria, né? Para caloria vai ser 4.500 dividido para 340. O nosso resultado vai ficar 4.500 calorias dividido para 340, dá aproximadamente positivo, né? Porque o valor que é absorvido, se fosse liberado era negativo, mas como é absorvido é positivo, 13,23. E aqui eu calculei nessas condições qual foi a variação da entropia. Então não é uma coisa muito comum de se pedir, não são questões de vestibulares gerais, mas também tem como calcular. Tá? Essa equação é válida para sistemas isotérmicos, então tem que estar a temperatura todo o tempo, a mesma, tá? Assim como a equação da energia livre de Gibbs, tem que ser uma transformação considerada reversível para fazer esse cálculo. Tá? Então não é uma coisa que se pede, mas aí, se você estiver no vestibular ou queira aprofundar o vestibular para a área de química, é bom dar uma olhada nessas propriedades e aprofundá-las, porque isso é mais comum nesses vestibulares. Beleza? Então a nossa questão correta, alternativa, é a letra D. Vamos lá para a próxima questão, que é uma questão também teórica, uma questão mais baseada de maneira teórica, na qual a gente vai calcular rapidinho aqui só o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, mas já é informado tanto o ΔS, que é a variação de entropia, quanto o ΔH, que é a variação da entalpia. Então, considerando a transformação isotérmica, aí está aqui apresentada a reação química, né? A transformação é dessas substâncias se dividindo, né, se decompondo para gás nitrogênio e o oxigênio, tá? O gás oxigênio. Então está aqui apresentada a nossa transformação. Sabendo que nessa transformação, a variação da entalpia, o ΔH, é de menos 19,5 kcal por mol e que a variação da entropia é de 18 calorias por mol, né? Calorias por grau Celsius, mol, a gente vai calcular qual é essa variação da energia livre de Gibbs do sistema. Então essa questão é de um vestibular menos expressivo. Então é uma questão bem simples, mas que é só para a gente reforçar o uso da equação da energia livre de Gibbs. Tá? Então no caso aqui, é lembrar, olha, se eu quero calcular a espontaneidade, eu tenho que conhecer o ΔH e o ΔS. ΔH
menos ΔS vezes a temperatura em que aconteceu a reação química, tá? Então, a temperatura em Kelvin é a que a gente utiliza, né, para fazer uso dessa equação aqui apresentada, tá bom? Então, aqui é em Kelvin, tá, gente? Está apresentado aqui em Kelvin. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula? Vamos pegar a nossa temperatura, que aqui está em Kelvin, e vamos somar com 273. O valor dessa temperatura fica de 298 Kelvin, tá bom? Então, vamos aplicar aqui e calcular o ΔG. Então, variação da energia livre de Gibbs é igual. Qual é a nossa variação da entalpia? Então, está menos 19,5 quilocaloria. Vamos lembrar disso. Menos, qual o ΔS? 18 caloria. Vamos olhar, olha, está em quilo, aqui está em caloria. Eu tenho que sempre lembrar de deixar na mesma escala. As nossas respostas são em quilocaloria, então é melhor deixar todo mundo em quilocaloria mesmo. Como é que eu faço para converter? Divido esse meu valor do ΔS por 1000. Para sair de caloria para quilocaloria, divide para 1000. Beleza? Então, nosso resultado aqui vai ser 18 dividido para 1000. Se eu quiser, eu também posso converter os dois para caloria. Multiplicando esse por 1000, eu consigo achar o valor, mas aí eu depois terei que converter para marcar a alternativa correta. Quanto é que dá 18 dividido para 1000? Fica 0,018. Tá aqui vezes a temperatura em que aconteceu o experimento, né, a transformação química. Tá aqui. Então, o nosso ΔG, calculando, é menos 24,86 aproximadamente. Se o valor é negativo, o sistema é espontâneo. Então, qual é a alternativa que está correta? Está aqui a nossa letra B. É a nossa alternativa correta, na qual nós verificamos que temos esse valor de ΔG e que temos, por conta do valor negativo, um sistema espontâneo. Beleza? Então, essa questão é a questão que eu trouxe para vocês, é uma questão mais simples. Aqui a gente tem até que tem a equação química dela. Não é uma equação que está balanceada de maneira correta, acredito que foi algum erro lá no enunciado, mas que apresenta as questões que podem cair pedindo ΔG para alguns vestibulares, já te dão essas informações. Eles não querem, senão foi uma questão muito grande. Se você tiver que calcular o ΔH, se você tiver que calcular o ΔS, já é um conteúdo bem mais, né? Uma questão que ficaria muito extensa, que não é muito o interesse deles. Beleza? Então aqui dá até para balancear, mas a informação é da nossa equação balanceada mesmo, tá? Aqui para balancear eu teria que colocar o 2 aqui na frente, colocaria o 2 aqui e manteria esse 1, tá? Seria assim, 2 moléculas de N2O formando 2 de gás nitrogênio com uma de gás oxigênio, que está balanceado. Tem 4 nitrogênios de um lado e do outro e 2 oxigênios de um lado e do outro, tá? Foi falha no momento da transcrição da questão. Beleza? Não interferiu porque a gente não estava calculando, já era dado os valores. Só para comentar com vocês isso mesmo. Vamos lá para 21, que é a nossa última questão dessa lista de hoje, tá? Não ficar um vídeo muito extenso, são questões teóricas mesmo, mas nela a gente vai falar o seguinte. Questão 21 fala o seguinte, da UFT de 2019. Então é um vestibular que entrou questões também sobre entropia, tá? É um vestibular mais próximo aqui da gente. Transições de fase são mudanças físicas que envolvem mudanças de entalpia e entropia do sistema. Então, o que são transições de fase? Quando você sai de um estado físico para o outro, tá? Então, está lá no estado líquido, vai para o estado sólido, ou do estado sólido vai para o gasoso. Então, isso é estudado lá no primeiro ano. O conteúdo, né, cai também, essa parte de compreender essas transformações físicas, mudanças de fase. Então, vamos lá. Essas transições de fase são mudanças físicas que envolvem mudanças na entalpia e na entropia do sistema.
Qual das transições abaixo envolve a maior variação de entropia? Então, essa questão eu trouxe para que a gente converse sobre isso. A variação da entropia está associada à desordem. Então, sempre que houver uma mudança de um estado ordenado para um mais desordenado, a gente vai ter um aumento. Sempre que houver o inverso, a gente vai ter uma diminuição. Então, por exemplo, se a substância... Se a substância está no estado sólido, que é o mais ordenado dos três, e vai para o estado gasoso, há um aumento bem alto há um aumento expressivo da entropia. Porque aqui ele está todo ordenado, os átomos estão a certa distância, todos com uma distância de ligação bem estabelecida. Quando vai para o gasoso, não. Eles vão estar com o máximo de liberdade possível. Então a desordem é muito expressiva nesse estado. Então, várias questões, quando caem sobre esse tema, pedem que o aluno entenda isso. Ele não quer que calcule o ΔS. Ele quer verificar se o aluno entende o que é essa entropia. Vamos lá para as situações e verificar qual é que tem a maior variação. Então, vamos para a primeira. Conversão de diamante em grafite. O que acontece nas estruturas? A gente já falou um pouco disso numa aula lá no início, sobre entalpia, em que a gente tem os átomos de carbono podem se organizar de duas formas, né, alotrópicas, né, que são as no diamante, na qual tem um certo grau de desordem, não é muito desordenado, é um sólido com uma organização espacial diferente do que a grafite, que já é uma organização compactada em camadas, né, que faz com que o grafite tenha até essa capacidade de condutora, por exemplo. Então, ambos estão no estado sólido. Quando eu faço a conversão do diamante para grafite, há uma variação de ΔS. Entretanto, essa variação é pequena, porque eu estou saindo do sólido para outro sólido. Eu não estou saindo nem do estado físico, né? Só estou mudando a organização espacial desse sólido, tá? Deixa eu melhorar esse sólido aqui, ficou bagunçado esse aqui. Então, variação baixa. É uma das mais baixas. Não saiu nem do estado físico. Os átomos só se deslocaram e se reorganizaram. A letra B. Na letra B, a gente está falando do derretimento do gelo. Então, o gelo está lá no estado sólido, foi para o estado líquido. Então, já é um certo grau de desordem maior, né? Aumentou a desordem. Ele estava ali compactado, agora não está mais. Aumenta a entalpia, mas já é um aumento médio, né? Vamos ver se tem alguém que seja mais do que ele. Na letra C, a sublimação do iodo. O que é essa sublimação do iodo? O que está acontecendo nessa sublimação é o seguinte, olha, há uma transição do estado sólido para o estado gasoso. Não passa pelo estado líquido, né? O que acontece também com aquelas pastilhas que a gente coloca no armário, por exemplo, a naftalina. Ela já sai do estado sólido para o estado de gás, tá? Gasoso. Então, aqui, ó, a variação é grande. Opa, para o estado gasoso. Aqui a gente está falando de uma variação bem alta. De entalpia. Ele saiu desse estado para o estado mais desordenado. Então, por enquanto, esse é o de maior variação da entropia, né? O de maior variação da entropia é esse apresentado. Vamos lá para a letra D, que é a evaporação da água, que vai ser uma diminuição, né, dessa entropia. Eu estou saindo do estado um aumento dessa entropia, mas menor, que é saindo do estado líquido para o estado gasoso. Então, nesse caso, turma, qual é o de maior variação da entropia? É sempre aquele que sai do estado mais ordenado para o mais desordenado. Então, a letra C é o que indica qual é o de maior variação. Todos tiveram variação,
tanto do diamante, quanto do derretimento do gelo, quanto da sublimação do iodo, quanto da evaporação da água. Todos saíram de um estado de maior organização para um de menor organização. Entretanto, o que teve maior variação dessa organização foi a sublimação do iodo, que já sai do solo direto para um gás. Beleza? Então, quando questões que tragam para que você observe a reação e diga qual foi a variação da entropia, lembre-se sempre disso. Alterações de estado físico sempre vai ser o do sólido para o gasoso, é sempre a maior variação. Do mais organizado para o mais desorganizado é o que vai ter a maior variação de entropia. Beleza? Então, gente, esse era o vídeo de hoje. No finalzinho aqui, essa última questão era a questão que eu queria trazer para vocês para a gente fechar esse conteúdo. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, entre em contato comigo sobre outras questões que tem lá apresentado. São questões da lista 5. E agora a gente vai começar os vídeos sobre cinética química, tá? Vou fazer um vídeo sobre esse tema de cinética química. Acredito que eu vou fazer 1 ou 2 vídeos. Eu estou separando as questões, as mais voltadas para a parte teórica e outras questões mais voltadas para a parte de determinação das velocidades, dos graus de ordem, né, da reação, que a gente vai verificar isso nas próximas aulas. Então, bons estudos para todos e até o próximo vídeo.